Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Forças Mundiais Militares e seus fatos, e hoje falaremos de como a França caiu para os invasores alemães. Em maio de 1940, a Alemanha nazista invadiu a França. A campanha resultante foi um desastre para os aliados. Os alemães atacaram o nordeste da França, manobraram completamente seus oponentes e expulsaram as grandes potências na Guerra da Europa em pouco mais de um mês. As forças que defendiam a França eram impressionantes. No início da guerra, em setembro de 1939, o país tinha 800 mil homens. Em maio de 1940, 94 divisões francesas e 10 britânicas estavam prontas para repelir os alemães. Quando os alemães invadiram a Bélgica a caminho da França, 22 divisões belgas se juntaram a elas. Só os franceses tinham mais tanques que os alemães, 3.254 contra 2.574. O plano defensivo contava com a linha Maginot, uma impressionante cadeia de fortificações ao longo da fronteira franco-alemã. Os franceses acreditavam que, mantendo os alemães lá, poderiam impedir a queda de seu país. Desenvolvido por Erich von Manstein, chefe de gabinete do Grupo A do Exército, o plano de invasão alemão foi ousado. O Grupo B do Exército invadiria a Holanda e dali se mundaria para o centro da Bélgica. Um ataque substancial por si só, isso funcionaria como uma distração, afastando as forças francesas e britânicas. Enquanto isso, o Grupo A do Exército lançaria um ataque rápido pela floresta das Ardenas. As defesas aliadas eram mínimas, pois não acreditavam que um exército pudesse efetivamente avançar através da floresta. Ao fazer isso, o Grupo A do Exército flanquearia a linha Maginot, evitando um ataque às suas defesas endurecidas, antes de varrer o norte para alcançar a costa do canal e dividir os exércitos aliados. A França ficaria vulnerável e, portanto, teria que se render. Em 10 de maio, o exército do Grupo B começou sua invasão na Holanda. O Grupo A avançou através das Ardenas. Eles pegaram os aliados completamente de surpresa, e em 2 dias chegaram ao rio Meuse, 2 dias antes do que os aliados pensavam ser possível. Sob o comando dinâmico de Heinz Guderian e Rommel, divisões alemãs atacaram em todo o rio Meuse, criando uma ponte do outro lado, apesar da dura resistência. Se os aliados tivessem contra-atacado enquanto os alemães estavam estabelecendo suas primeiras cabeças de ponte, eles poderiam ter parado o avanço. Mas os alemães deliberadamente chegaram ao ponto em que 2 exércitos franceses se encontraram, dificultando a coordenação dos defensores. Em vez de contra-atacar, o general Corap, do 9º Exército Francês, ordenou uma retirada que se transformou em derrota, enquanto o 2º Exército foi recuado. Bombardeiros britânicos e franceses sofreram pesadas baixas, atacando pontes em Sedan, sem sucesso. Os britânicos lançaram um contra-ataque substancial, contra as forças de Rommel em Arras. Mas, embora isso tenha causado um breve momento de hesitação, não foi suficiente para afetar seriamente os exércitos que avançavam. Na época do ataque a Arras, os exércitos aliados já estavam divididos em 2. Guderian, um mestre de guerra blindada, atingiu a costa do canal, em Abbeville. A força expedicionária britânica, as tropas belgas remanescentes e uma parte do exército francês foram isoladas da principal força francesa, espremida entre os alemães que avançavam, e o mar. Acreditando que os britânicos estavam agora condenados, Hitler ordenou uma pausa no avanço nesse setor. Ele tinha várias razões para isso, incluindo descansar as divisões blindadas e dar à Luftwaffe uma chance de glória, bombardeando os britânicos até a submissão. A pausa provou ser um erro. Mais de 300 mil tropas britânicas,
francesas e outras tropas aliadas foram evacuadas do porto de Dunkerque, fornecendo à Grã-Bretanha as tropas necessárias para continuar a guerra. Com a saída dos britânicos, e os Países Baixos derrotados, os alemães poderiam voltar seu foco para o coração da França. Em 5 de junho, as tropas alemãs iam para o sul a partir das posições que ocupavam ao longo de Somme. Os franceses tiveram tempo de se reorganizar e agora entendiam melhor seus oponentes. Por 2 dias, eles sustentaram os ataques alemães. Então Rommel rompeu as linhas francesas e seguiu para o sul. Outras forças alemãs invadiram o sudeste, e seguiram para a fronteira com a Suíça, cercando tropas francesas ainda na linha Maginot. O exército estava desarrumado. Os refugiados estavam correndo para o oeste. Os alemães estavam avançando em Paris. Mesmo antes da evacuação de Dunkerque, alguns membros do gabinete francês estavam pedindo um armistício. O primeiro-ministro Paul Reynaud viu seu apoio político cair em favor de seu vice, Philippe Pétain, um direitista e veterano militar que pediu paz imediata para salvar a França de mais perdas. No dia 16 de junho, Reynaud renunciou, e Pétain assumiu. 6 dias depois, a França se rendeu. O país estava dividido, metade ocupado pelos alemães, a outra metade um estado satélite liderado por Philippe Pétain. O baixo moral foi um fator nas derrotas francesas. Equipamento alemão superior desempenhou um ótimo papel. Até a estrutura de comando dos aliados, que era complexa e complicada, contribuiu para o resultado. Mas o maior problema era uma estratégia falha. Os aliados falharam em prever que a Alemanha podia ignorar a linha Maginot em favor de um ataque por países neutros. Eles ignoraram a possibilidade de um avanço através das Ardenas. Eles foram manobrados por um exército cujos comandantes tinham mais imaginação e flexibilidade do que eles.